Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para a gente rezar, refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente saúda você de perto, de longe, de outros estados, de outros países. E de antemão a gente deseja uma boa festa de São João para todos e todas. Uma boa festa com a família, com a comunidade, muito forró, muita comida de milho, muita quadrilha, muita coisa boa, tudo que é simbólico para a nossa festa junina. Esse momento é o momento em que o nosso país, chamado Nordeste, dá uma aula de cor, de música, de cultura, de teatro, de dança, de encenação, de fé, de coletividade para todo mundo. Então, modestamente, não deixem de aprender com o Nordeste uma aula sobre cultura popular, que são as festas de São João. Então, divirtam-se, é presente nosso para todo mundo. Desculpe a falsa modéstia, mas é um presente nosso para todos e todas. Também é uma forma bonita de celebrar a vida, de celebrar os santos juninos, de celebrar Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, que as pessoas esquecem muito, mas também está lá no mesmo dia de São Pedro. Vamos continuar a nossa caminhada aqui, vamos para a nossa reflexão. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de divulgar para mais pessoas. Gente, eu estou saindo de uma virose e que me deixou a garganta não tão boa. Então, em algum momento, pode ser que falhe. Eu já peço perdão, vocês fingem que nem viram. 12º domingo do tempo comum, 12ª semana do tempo do discipulado e da missão. Desse tempo bonito em que a gente faz a nossa catequese, a nossa formação enquanto cristãos, enquanto discípulos e discípulas, enquanto classe trabalhadora que se reúne em volta como movimento de Jesus. Então, o texto bíblico dessa semana é Mateus 10, do 26 ao 33. Mateus 10, do 26 ao 33. Eu nunca faço referências aos títulos que tem no início de cada parte dos evangelhos. Isso tem a ver com a forma, com a tradução e com a forma que as várias editoras têm para publicar a Bíblia. Mas acho interessante citar. Eu estou hoje com a Bíblia da CNBB, até com a capa comemorativa ao 18º Congresso Eucarístico, que foi aqui em Recife. Mas é uma Bíblia, é a Bíblia da edição da CNBB. E em cima desse texto, Mateus 10, do 26 ao 33, o título que eles botaram foi Testemunhar sem Medo. Acho que não é uma coisa para a gente deixar passar, não. É uma chave de leitura que a gente, assim, que não dá para deixar passar batido. Testemunhar sem medo. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Ele é o caminho, a verdade e a vida da ovelha perdida que o Pai mandou salvar.
Ele é o caminho, a verdade e a vida da ovelha perdida que o Pai mandou salvar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moeda? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a gente desce na segunda semana do tempo comum, é para a gente ir se formando dentro do movimento de Jesus. Semana passada, Jesus olha as multidões, suas entranhas se remexem, suas vísceras, lembra que a gente falou? Seu corpo estremece, o seu estômago revira, o seu corpo, as suas entranhas reviram de compaixão, de solidariedade, porque aquele povo estava como ovelhas sem pastor. E Jesus toma uma posição. Ele envia 12 para ajudá-lo nesse grande movimento e para serem presença solidária entre as pessoas. Reconciliar o mundo, curar os doentes, animar as pessoas. Presença solidária. Jesus dá uma resposta ao sofrimento. E entende que aquilo é urgente. Por isso ele nem chama de colheita, ele chama de messe. Lembra que eu falei domingo passado? Qual é a diferença da messe para uma colheita? A messe é a colheita que precisa ser colhida urgentemente. Tem aquele plantio que você olha e diz: já está bom de colher, mas eu estou sem tempo, nos próximos dias eu colho. A messe é aquela colheita, é aquela ceifa que não dá para deixar para muito tempo, senão vai ficar podre. E com isso vai contaminar os outros e vai ficar difícil. Depois que ficar podre, fica difícil de retirar. É como galho seco. Tem galho seco que a gente só tira na base da faca. Não dá para puxar. Não, a mão corta. Então, Jesus diz: peçam ao Pai para que envie operários para a sua messe. A messe é grande, ou seja, tem urgência. Uma colheita, a plantação de Deus é urgente. Então ele dá essa resposta de amor. Ele envia os 12. Nós fazemos parte desse movimento. Jesus também envia a gente. Ele segue esse discurso hoje,
fazendo fazendo alguns questionamentos a gente. Ele Se naquele momento ele olha para aquele povo e tem, como se diz no Antigo Testamento, entranhas de misericórdia, é solidário. Agora ele anima a gente, ele pergunta a gente qual é o nosso posicionamento diante das realidades de sofrimento que a gente vive. E para encorajar, lembra que o texto matiano, seja o Evangelho de Mateus, ele é uma resposta para algumas comunidades que estão sendo perseguidas pela fúria romana, mas também pelo legalismo dos judeus. Então, esse texto ajuda, ele encoraja. E aí no texto matiano, a frase de Jesus é: não tenhas medo. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Ora, mesmo com medo, agora não dá para ficar a portas fechadas, como a gente ouviu no domingo de Pentecostes. Olha, revelem, anuncie, mesmo com medo. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Proclamai-o sobre os telhados. Não tenham medo. Ou seja, aquilo que é ensinamento daqui desse grupo, agora é hora de passar para as várias comunidades. Jesus entende que não está mais no momento de do seu pequeno grupo, mas de chegar a mais pessoas. Como o padre Zezinho canta: "É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou". E é assim que o texto do domingo passado encerra. Anunciem que o reino de Deus está próximo. Tu tem que ir para as pessoas, tem que gritar isso nos 4 cantos. Ora, mas isso é perigoso. Era naquela época e ainda é hoje. Vem uma pergunta para a gente: em tempos tão difíceis, em tempos onde o fundamentalismo religioso quer atacar o Estado democrático de direito, manipulando a palavra de Deus, eh, criando intolerância e racismo religioso, fazendo ataques ao Estado laico de direito, que ajuda a gente a conviver com as várias comunidades de fé, as várias igrejas, os vários caminhos de fé. Em tempos onde políticos de extrema direita se dizem pastores e missionários e usam da palavra de Deus para gerar ódio, para gerar fascismo, para gerar o o mal em si. Nesses tempos aonde ainda temos mártires, aonde ainda cristãos e pessoas de várias comunidades de fé morrem por defender a sua fé, mas mais do que defender a sua fé, defender um projeto maior de justiça no mundo, de solidariedade, de paz. Quais são os nossos medos hoje? Em tempos onde as mídias digitais são usadas para matar a integridade, a história das pessoas. Como é que a gente pode se comportar? Eu pergunto uma coisa: vocês não acham que eu tenho medo e que já tive mais medo quando eu comecei a gravar esses vídeos, dos ataques da extrema direita religiosa? Demais. Só vocês olharem nos outros vídeos aqui no YouTube, na parte da onde as pessoas comentam, colocam mensagem, tem sempre mensagens lindas, mas aqui e ali, vez em quando, aparece alguém que entende que o mal é uma arma para defender as suas ideias.
e o fazem isso em nome de um Deus morto, falido, de um Deus que essas pessoas criaram, de um Deus maldoso, que não é o Deus de Jesus. Então a gente sempre tem muito medo. Quando eu ia para as mesas de negociação no sindicato dos metroviários, quantas vezes eu fui com muito medo? E não só medo de perder na luta, de voltar para os outros colegas e dizer: "Perdemos". Não, muitas vezes a gente tinha medo de quem estava do outro lado. Muitas vezes, em muitos espaços de luta da classe trabalhadora, eu tive medo de pessoas que estavam do outro lado, eu não tive medo de ouvir um "não" e de voltar fracassado para os outros colegas. Eu tinha medo era das outras pessoas, inclusive sabendo, eh, de como essas pessoas elas falam, elas se expressam, elas lidam. Às vezes tinha medo por ter filhos, por ter esposa. Como se comportar no movimento de Jesus em dias perigosos como esses que a gente vive? Jesus diz a gente: "Não tenham medo", porque ninguém pode parar a gente. Não há nada que Jesus tenha nos dito no íntimo do nosso coração. Não há nada que Jesus nos tenha dito na no escondido da nossa mente, que a gente possa guardar, que não possa ser revelado. É uma imposição, é uma é uma força, como a que Paulo sentiu quando ele dizia: "Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não proclamar aquilo que é verdade". E a gente canta até hoje nas nossas comunidades: "Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar". Ai da gente, não é que Deus vai castigar a gente não, ai de nós, porque a gente vai deixar de ser a gente mesmo. A gente não consegue. A gente já foi seduzido e seduzida pelo evangelho. E aí Jesus nos anima: "Coragem, não tenham medo. Esse evangelho é o evangelho da coragem. Não tenham medo. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma". E olha, diferente da lógica grega, que alma e corpo, né, são divisões, você tem alma e tem corpo. Para a tradição daquela época do mundo bíblico, não é, a alma é de fato a alma é aquilo que representa a inteireza do ser. O corpo faz parte dessa inteireza, né, a alma é a inteireza da gente. Então Jesus diz: "Olha, não se preocupem não, porque o ser de vocês, a inteireza, a integridade de vocês, ninguém pode matar". A gente ouviu algumas vezes o Lula dizendo: "Podem matar uma flor, mas não podem impedir a primavera". É evidentemente que ele já ouviu de outras pessoas da militância. Eles podem matar uma flor, mas não podem acabar com uma primavera. Ninguém está aqui para causar romantismo. "Ah, podemos vamos doar a nossa vida, a gente se morrer, morreu". Não é isso, não é isso. Inclusive porque a nossa luta é por dignidade. Não é para nós nenhuma vaidade dizer que temos mártires. É uma honra poder contar com o testemunho de pessoas como Margarida Maria Alves, Irmã Dorothy, Padre Henrique, mas não é um orgulho, uma vaidade para a gente, porque nós queremos os nossos mártires vivos. Parece que é um paradoxo, mas não é. Martírio significa testemunho.
Passou o tempo da perseguição, ou pelo menos a gente luta para que ele passe. Nós queremos os nossos mártires vivos. Queremos os nossos mártires vivos. Então não é orgulho nenhum para a gente. Não tem orgulho nenhum para a gente ter mais gente morrendo. A gente luta pela vida. Mas a gente precisa avançar sem medo. A gente precisa avançar na coragem do evangelho de Jesus e na coragem do testemunho direto de Jesus. E o que é que ele nos anima com isso? O que é que ele usa para nos animar? A confiança em Deus. É na confiança em Deus que ele quer fincar o nosso seguimento. Ora, não se compra 2 pardais com alguma moedinha sem valor? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Gente, vocês valem mais do que 2 pardais. Até os cabelos da cabeça de vocês. Não é nada um fiapo de cabelo. Até isso tá contado. Gente, não tenha medo, é meu Pai que caminha com vocês e anima vocês. É o é o meu Pai quem protege, quem anima. Confia em Deus. Confia no amor bondoso de quem chamou. Talvez, nesse momento, a gente precisasse fazer uma reflexão não tão mais geral, política, mas pessoal. Vamos confiar naquele que chamou a gente. Até era bom a gente voltar para a nossa história, como muita gente boa fala, vamos voltar para o nosso primeiro amor. Como foi que Deus chamou a gente para estar na pastoral, para estar no sindicato, para estar na militância, para estar nas comunidades de base, para estar no terreiro? Como foi que Deus chamou a gente? Vamos lembrar durante essa semana, vamos refletir, como foi que Deus me chamou para estar nisso que eu estou até hoje, eu não consigo sair? Talvez se a gente for buscar lá, ali a gente reflita: "Eita, nisso aqui que aconteceu, Deus me pegou pela mão". Então vamos confiar naquele que anima a gente, que chamou a gente, que sem precisar de nós, não dispensa a nossa participação na construção do seu reino. Vamos abandonar a gente na mão dele, confiar. Sejamos pardais nas mãos de Deus. Então, sejamos esse passarinho, sabe, como se Deus estivesse dizendo pra gente, como naquela música de Geraldo Azevedo: "Canta, canta passarinho, canta, canta miudinho, na palma da minha mão. Quero ver você cantando, quero ouvir você voando, quero paz no coração". Lembrei agora. "Eu quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração". Com todas as contradições que a gente tem, porque a música vai dizendo, né: "Meu alegre coração é frágil como um brinquedo, é forte como um leão, é tanto zelo, é tanto amor, é desapego, é querubim, é cão de fogo, é Jesus Cristo, é lampião, passarinho". É como se a gente fosse isso, e Deus dissesse pra gente: meu meu passarinho bonito, cante". Siga. Vamos confiar em Deus nos nossos projetos, mesmo naqueles maiores que nos deem medo. E ele diz. E aí vem uma questão muito forte, e a gente tem que ter cuidado com isso para que os fundamentalistas não usem esse texto para gerar ódio. Ele diz assim: "Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus". Tem muita gente usando esse trecho bíblico para sair gritando nos metrôs, nos ônibus, para invadir terreiro e dizer: "Eu tenho que declarar que eu sou de Jesus Cristo".
Não é isso que o texto tá dizendo, não. O texto não está pedindo para declarar uma guerra religiosa. O texto está dizendo para a gente se declarar diante da humanidade. E o que é isso? É sair gritando, é ter aqui na testa, sou católico, sou batista, não. A gente declara que é de Jesus, seguindo no seu movimento, agindo do mesmo jeito dele. Jesus, no domingo passado, dizia: se vocês fizerem isso que eu estou mandando, vocês vão realizar obras maiores que estas. Ou seja, é seguir a Jesus, é fazer do jeito que ele faz. E se declarar, então, é testemunhar Jesus com a vida. Então, como é que eu me declaro? E também eu preciso de me perguntar: como é que eu tenho negado? Como é que eu tenho renegado Jesus diante da humanidade? Ora, em outro momento, Jesus diz: tudo que fizeres a um desses pequenos é a mim que estás fazendo. Ora, no dia do juízo vão chegar diante de meu Pai e vão dizer: Senhor, quando foi que eu não te dei de comer? Quando foi que eu não te dei de beber? Quando foi que eu não te vesti? Quando foi que estavas doente e eu não te visitei? Toda vez que tu não fizeste isso a um dos meus pequenos, tu não fizeste a mim. Ora, o que é declarar Jesus? É seguir no seu projeto e anunciá-lo junto aos mais sofridos. Toda vez que eu renego a luta da classe trabalhadora, eu renego o projeto de Jesus. Toda vez que eu me calo diante do racismo, do machismo, toda vez que eu me calo diante de violência contra gays, lésbicas e trans, eu renego a Jesus, porque neles, nos mais sofridos, habita Jesus. Renegar um irmão ou uma irmã excluída é renegar Jesus. Tem muito pastor e tem muito líder religioso aí fora que diz que é de Jesus, mas votou contra e está fazendo barulho lá no Senado para votar contra o fim da escala 6 por 1. Quem vota pela manutenção da escala 6 por 1 renega Jesus, porque quer ver o seu povo, trabalhadores e trabalhadoras, morrerem de trabalhar. Quem faz isso não declara o testemunho de Jesus. Quem se nega, quem recua diante de lutas importantíssimas para o nosso povo, como o nosso querido Papa Francisco falava: nenhuma família sem teto, nenhum trabalhador sem trabalho, nenhum agricultor sem terra. Quem se nega, quem fica quieto, calado diante desses 3 T's, terra, trabalho e teto, renega eh, nega o próprio Cristo, porque nega a sua aquilo que é o seu mandamento para a gente, aquilo que é missão dada para a gente. Então, declarar Cristo, declarar Jesus, não é ficar gritando, não é ficar gritando. É declarar na vida, na caminhada. O reino de Deus está próximo e a gente só descansa quando esse reino chegar. Veja, nesses últimos meses, mais pessoas do nosso convívio, da nossa caminhada, são perseguidas virtualmente. A gente não pode se calar, renegar estes irmãos.
A gente tem visto isso acontecer com o padre Júlio Lancelotti. Nos últimos dias a gente tem visto isso acontecer com o nosso irmão querido padre Zezinho. A gente tem visto isso acontecer também com Dom Lima Macedo, bispo da Diocese de Afogados da Ingazeira, aqui no sertão pernambucano. Gente que se levanta, gente que é profeta. Como é que a gente pode ajudar esse povo? Como é que a gente pode dizer, declarar apoio a esse povo? E com isso a gente declara que a gente é do movimento de Jesus. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque esse povo não está tendo medo. Ao mesmo tempo, é bom a gente dizer uns aos outros: alegrai-vos. Se vos perseguem por causa de mim, ficai alegres. Porque há um sinal muito forte aí. A semana passada eu fiz 41 anos, então já tenho uma certa idade para poder dizer algumas coisas que vi. Há mais de 30 anos que a gente escuta o povo dizendo: mas a teologia da libertação morreu. Não existe TL mais. Não existe esse povo que pensa em pobre, que faz opção pelos pobres, que pensa numa fé no chão da América Latina. Não, não tem mais não. E muita gente acreditou nisso. Eu confesso que eu sempre me perguntei: gente, se não tem, se já morreu, por que que estão tão aperreados com isso? Se não tem mais, se acabou, acabou. Quando não tem mais uma coisa, eu não fico atrás dela. Se até hoje atacam, é porque tá mais viva do que muita gente pensa. E é tanto que nos últimos anos não se ataca mais dessa forma. Evidentemente, tem muita gente fazendo vídeo isso, vídeo aquilo, a teologia da libertação, não sei o que mais. Mas não se ataca só isso ou diretamente mais. Fortemente começam a atacar pessoas que não têm vergonha de dizer aonde estão e como testemunham Jesus. Então, se esses irmãos que eu citei, Dom Lima Macedo, Padre Zezinho, Padre Júlio, estão sendo atacados, que a gente está no caminho certo e a opção pelos pobres não morreu. Mesmo a gente sempre tem dificuldades, é pouca gente, a gente está sem comunicação às vezes, a gente não trabalha em rede, mas não morreu. Está mais viva do que muitos de nós até achamos. Por isso é que essas pessoas são atacadas, são atingidas. Não tenhais medo. Não é hora da gente ter medo, gente. Não é hora da gente ter medo. Me lembrei agora dos saltimbancos, do Chico Buarque dizendo: todos juntos somos fortes, somos elo, somos laço, né? Ao meu lado há um amigo que eu preciso proteger, né? O que é uma pessoa sozinha? Nada, mas o que somos nós juntos? É mais ou menos o mote da música dos Saltimbancos, né? Não lembro muito da música agora, mas é aquela que vocês devem saber. Todos juntos somos fortes, somos elos, né? Aí no final ele diz: ao meu lado tem um amigo que eu preciso proteger. Não tenha medo. A gente vale mais do que dois pardais. A confiança no Pai é a chave deste domingo para a gente refletir durante essa semana toda. Como declarar aos quatro cantos que o reino de Deus está próximo. Mas nas nossas lutas diárias, não é para botar um, um púlpito e sair gritando na praça, não. Não é para fazer uma sessão histérica. É para a gente ir, não é para agir
de forma histérica, é para agir de forma histórica. É para, na história do nosso povo, na história da classe trabalhadora, a gente agir, a gente criar força. E se abandonar em Deus, confiar no seu projeto para a gente seguir. Eu concluo o nosso momento de reflexão com uma oração, a oração do abandono, de Charles de Foucault. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo. Contanto que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos-la dou. Meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. Uma boa semana para todos e todas, coragem para a gente, muita força. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.